Bom, gente, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite para participar desse congresso. O assunto que eu escolhi para poder acrescer para vocês nessa conversa, nesse bate-papo, de um tema da minha especialidade sobre oncologia, de alguma maneira para somar desde onde vocês saem da faculdade, que muitos de vocês vão cair no PSF, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, até chegar na oncologia. Eu gostaria de alguma maneira que vocês entendessem o quão importante que é até chegar ao oncologista, até chegar na subespecialidade, para a gente se transformar num cirurgião oncológico, que hoje é a especialidade que eu exerço, o tamanho da importância que uma unidade básica de saúde tem. Então, hoje o tema que eu escolhi é cirurgia oncológica, oncologia, do PSF à mesa cirúrgica. Eu acho que se adequa de uma maneira muito bacana aí de um tema muito atual, para que vocês entendam a importância do médico generalista, para que faça a diferença na mesa do especialista oncológico. Então, aqui eu vou começar no primeiro slide, mostrando para vocês um pouco do nosso trabalho. Eu faço parte do Hospital do Câncer de Muriaé, em Minas Gerais. Aqui é um pouco da nossa área de abrangência. Hoje, o Hospital do Câncer de Muriaé, a gente tem uma macro-região que capta cerca de 5 milhões de habitantes, sob nossa responsabilidade. Aqui há uma casuística um pouco mais antiga, de 2017, mas que mostra dentro do nosso serviço de cirurgia oncológica do aparelho digestivo. Em 2017, nós fizemos dentro do nosso ambulatório de triagem até lá cerca de 48 mil atendimentos específicos para cirurgia digestiva e 7.386 cirurgias oncológicas em um ano dentro do nosso serviço, para vocês entenderem o volume nosso naquele ano. E numa casuística muito pessoal, no último levantamento dos últimos 5 anos, isso tirando 2020, que eu não tenho uma casuística mais atualizada, essa casuística que a gente fechou, eu fechei em 2018, eu tinha 2.880 cirurgias oncológicas realizadas e quase 15 mil atendimentos oncológicos ambulatoriais. Isso só para vocês terem uma ideia. Mas quando a gente constrói o atendimento oncológico, é importante que a gente tenha esses três tripés, essas três bases para que a gente faça um atendimento bem feito. Da atenção básica, qualidade de vida e equipe multidisciplinar. E todas elas muito bem baseadas com relação à individualidade do atendimento, com relação a colocar o indivíduo de maneira muito específica e cada vez mais baseando a medicina no indivíduo, na característica individual de cada um. E quando a gente sai da faculdade, a gente se depara sempre com quando a gente ainda está na faculdade, né? A gente tem aquela tia, aquela avó que, enquanto a gente ainda é vestibulando, enxerga a gente como o fedelho, né? Como a criança da família. E no primeiro período da faculdade, a gente mal começou a estudar fisiologia e ciclo de Krebs, e a gente vira o Dr. House. E aquela mesma tia-avó que mal considerava a gente como gente, já vem trazer para a gente, para que a gente avalie um exame de sangue, por exemplo. E nesse exame de sangue, de uma tia-avó na casa dos 60, 70 anos, aparece uma anemia mesmo que leve. E mesmo que a gente se considere longe de uma doença oncológica, de um clínico generalista, uma simples anemia dessa, em que de repente o médico que esteja cuidando dessa tia-avó sua prescreveu para ele para ela um sulfato ferroso,
e de alguma maneira aquilo também passe desapercebido por você, talvez esteja mascarando um câncer de cólon, que dependendo da qualidade do clínico que lhe atenda, ou que atenda aquele parente, aquele ente querido seu, se não houver uma suspeição oncológica, se não houver uma suspeição que por trás daquela anemia tenha um sangramento, que não tenha uma doença um pouco mais grave, aquele simples sinal de uma anemia, talvez você deixe de dar um diagnóstico precoce e acabe dando um diagnóstico muito tardio dessa doença. Numa mesma situação, uma lesão de pele que não cicatrize e que chegue numa UBS, uma unidade básica de saúde, em que o primeiro colega, o primeiro médico que tenha contato com uma cicatriz dessa, que muitos interpretam como uma doença simples, mas aquela cicatriz que nunca fecha, que curativos repetidos, pelo contrário, aquela doença ela vai crescendo, não te custa suspeitar de um carcinoma que possa estar proliferando e você não te custa suspeitar de uma doença oncológica que você possa fazer uma biópsia, uma simples biópsia e tratar quando ainda é uma ferida pequena e evitar que ela se prolifere e acaba tendo que amputar um membro. Ou às vezes uma paciente, por mais jovem que ela seja, que tenha um sangramento vaginal de repetição e que aquele sangramento que volte na sua UBS, na sua unidade básica de saúde, mais vezes, e que de alguma maneira você subtrata ou você subestima aquele sangramento pela paciente ser jovem, e um simples exame especular pode dar um diagnóstico de um câncer precoce ou de uma lesão precoce de colo uterina. Uma das coisas que a gente tem obrigação de fazer, toda cavidade natural, ela é muito facilmente acessível no exame físico, ela faz parte do exame físico. Cavidade oral, cavidade vaginal, toque retal, ela faz parte do exame físico e ela pode dar diagnóstico precoce de doença maligna. Isso faz diferença no diagnóstico precoce e ela precisa ser feito durante a sua anamnese. Não é lógico que endoscopia, colonoscopia, colposcopia, isso faz parte de exame complementar, mas seu exame físico, o exame de toque, o exame, a avaliação de cavidades naturais, ela precisa ser feita dentro da sua anamnese básica e ela pode fazer parte do diagnóstico precoce de doenças malignas. Lesões simples, às vezes num paciente caucasiano, em que você identifique uma pinta de contorno irregular, uma pinta sangrativa, uma pinta que evolua dentro da sua própria família. Às vezes você ainda está na faculdade, você tem um parente, um avô, uma avó, que tenha uma pele mais clara, uma tendência mais europeia, em que uma pinta dessa vá crescendo de maneira disforme, com características mais clássicas de uma lesão atípica, não te custa interrogar uma lesão melanocítica. Essa lesão ela pode realmente ter tem uma chance de ser um câncer de pele. Então, é nisso que, de alguma maneira, a suspeição precoce de doença maligna tem que entrar na cabeça do recém-formado. Quando a gente fala que o diagnóstico precoce desse tipo de doença tem que, de alguma maneira, fazer parte desse diferencial do recém-formado. Essa pinta, por exemplo, nesse paciente caucasiano, fez parte da minha no meu 6º ano de medicina. Esse paciente, por acaso, era meu pai. Era uma pinta que ele tinha no rosto e que no meu último ano de faculdade, eu já me envolvendo com a oncologia, eu suspeitei de uma doença, de uma mancha disforme que estava crescendo no rosto dele, levei ele até o dermatologista, insisti que ele fosse até o dermatologista, e era um melanoma in situ, e isso já tem, sei lá, quantos anos, meu pai hoje é curado da doença por um diagnóstico precoce, e eu nem sonhava até então fazer parte da oncologia. Então, isso aqui é outra coisa importante com relação quando a gente fala em atendimento básico e oncologia, PSF, muito com relação à humanização
que cerca a oncologia. Isso é a porta do consultório nosso hoje aqui na Fundação. Quando a gente chega, ele está cheio desse jeito, lotado. Eu atendo cerca de 70 pacientes por semana do SUS. Quando esse paciente mais humilde, do Sistema Único de Saúde, ele chega na sua sala, principalmente quando é um paciente mais do interior, a nossa mesa de atendimento, ele parece que tem uma distância de 1 quilômetro para esse paciente mais humilde. Ainda existe um respeito, um medo muito muito grande, essa distância que o paciente, boa parte das vezes, sente do médico. Aonde eu estou querendo chegar? De alguma forma, a humanização que precisa existir da relação médico-paciente, ela precisa ser construída a partir do momento que esse paciente entra no consultório. Esse paciente entrou no seu consultório, o simples aperto de mão faz essa mesa de 1 quilômetro virar de novo de 1 metro, aproximar esse paciente de você. Isso vai fazer ele se abrir mais, conversar mais com você, passar mais dados para você, se doar para você. O paciente oncológico, ele precisa estar o tempo todo próximo a você, para que ele confie no tratamento, para que ele se doe de alguma maneira próximo a você. Então, de cumprimentar, apertar a mão do seu doente, de respeitá-lo em todos os sentidos, isso é de uma importância. Talvez seja muito simples isso que eu estou te falando, mas eu já ouvi de colegas oncologistas, em pleno curso de lavagem de mãos, interrogarem por que estavam ali, porque eles não examinavam pacientes. Então, passar de alguma maneira esse recado para vocês que estão começando, eu acho que isso é de uma importância ímpar. Cumprimentem, encostem, quebrem essa barreira com os pacientes de vocês. Tragam essa humanização, não percam essa humanização. Isso faz parte da atenção básica, mas principalmente faz parte da formação ética e humanizada que vocês começam a construir na faculdade, e da atenção básica à oncologia, isso faz parte de uma construção humana, ética e profissional, que também é técnica até a especialização. E quando a gente puxa em oncologia, a equipe multidisciplinar ela tem um peso que boa parte das vezes não aparece de frente. A gente pensa em tratamento oncológico quando fala em quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas o que adianta, por exemplo, eu pensar em operar um câncer de esôfago, fazer uma cirurgia em que eu vou abordar o pescoço do paciente, o tórax do paciente, o abdômen do paciente, sendo que o paciente, por exemplo, tem uma desnutrição desse nível. Isso aqui é uma foto de um paciente em pré-operatório imediato de jejunostomia, em que vocês podem ver o perfil dele deitado na mesa. O paciente tem uma caquexia grave. Então, provavelmente com uma perda ponderal de uns 10, 15, 20 quilos. Não adianta eu propor uma cirurgia de grande porte para esse paciente se ele não vai ter as mínimas condições nutricionais para suportar. Ele vai morrer da minha cirurgia, ele vai morrer do meu tratamento. Ao mesmo tempo, a importância de uma fisioterapia pré-operatória, pós-operatória, toda cirurgia de um abdômen superior, em que eu vou manipular diafragma, se esse paciente não tiver um preparo fisioterápico pré-operatório, minha cirurgia pode ser linda, bem feita, sem sangue, mas ele vai evoluir com uma pneumonia e não vai ter o mínimo esforço, a mínima força respiratória para se recuperar dela. Então, o pós-operatório ele vai ter uma complicação pulmonar, ele não vai ficar bem, não vai sobreviver. Da mesma maneira, a parte psicológica, quando a gente lida, por exemplo, com as cirurgias de cabeça e pescoço, em que são cirurgias mutilantes, aparentes, mastectomias, se você não tiver todo um preparo psicológico para que esse paciente lide com esse pós-operatório, lide com a mutilação que boa parte das vezes o tratamento oncológico pode trazer, você pode tratar a doença, mas você acaba deixando o doente de fora disso, você acaba deixando quem carrega a doença de fora disso. Odontologia, se eu penso em fazer, por exemplo, uma esofagectomia,
Eu lembro que a esofagectomia, boa parte das vezes, ou a grande maioria das vezes, afeta uma classe socioeconômica muito mais baixa, em que o paciente geralmente tem fatores de risco ligados a fumo, bebida destilada, então tem uma higiene oral muito ruim. Essa dentição podre pode comprometer o meu pós-operatório. Se não passar na odontologia antes, fizer uma higiene com retirada dos dentes podres, com as bactérias, essas bactérias, esses germes de boca, fazendo microbroncoaspiração no pós-operatório, vão complicar o meu paciente e ele vai morrer por microbroncoaspiração desses germes orais. Serviço social, outra coisa que a gente não pensa, mas quando eu elejo um paciente para radioquimioterapia, por exemplo, de câncer de reto, é um paciente que vai vir 25 a 28 vezes seguidas fazendo radioterapia de segunda a sexta no hospital. E esse paciente, às vezes, mora a 5 a 9 horas de distância daqui. Se eu não tiver um local ou um serviço de assistência social para esse doente, eu vou marcar um X num papel para que ele venha fazer a radioterapia, mas esse paciente não vai ter a menor condição de transporte para chegar até aqui. Não adianta. Ele vai sair do meu consultório e não vai conseguir chegar até a mim. Boa parte das vezes esse paciente não vai ter alimentação para poder se bancar, para poder se sustentar dentro do hospital. Uma casa de apoio que possa dar suporte para esse paciente dentro do nosso hospital ou para o familiar desse paciente que precisa estar perto dele aqui enquanto ele faz o tratamento. Uma equipe de enfermagem pronta e preparada com protocolos dentro do hospital que identifique o paciente com todos os seus riscos. Ela tem todos os protocolos que identifica paciente com risco de queda, se é um paciente que tem risco de broncoaspiração, esse paciente se tem risco de suicídio, esse paciente precisa ser identificado para que em qualquer setor que ele vá do hospital, quem o veja com as pulseiras de identificação consiga ver se aquele paciente tem algum risco de ficar numa área aberta, de cometer um suicídio, porque a psicologia já passou nele antes e o identificou com esse risco, ou se ele tem risco de queda e precisa de alguém perto dele o tempo inteiro, ou se ele tem um risco de broncoaspiração e qualquer técnico que fique ao redor dele vai vigiar a cama para que a cabeceira dele não abaixe em momento nenhum. Isso a fonoaudiologia para que todos esses pacientes com manipulação de via aérea sejam trabalhados no pós-operatório. Então, olha quanto que a complexidade desse tripé, de todo esse contexto que cerca um paciente oncológico, como ele precisa funcionar de maneira muito harmônica e como que essa noção que a gente acaba tendo que tratar câncer é radioterapia, quimioterapia e cirurgia, como ele é pobre, como que por trás o bastidor disso tudo precisa funcionar de maneira muito conexa para que o paciente de câncer consiga ser tratado de maneira completa e com bons resultados. E quanto mais precoce essa doença chega no CACOM, no Centro de Alta Complexidade de Oncologia, mais fácil esse tratamento fica. E para isso aqui é um CACOM. Isso aqui, tudo isso que eu acabei de falar, começando com a equipe multidisciplinar, a equipe médica, suporte administrativo, suporte estrutural, tudo isso precisa estar no mesmo lugar. Hoje a gente entende que o tratamento de câncer, ele precisa de qualquer forma ser concentrado num único lugar. A gente entende que radioterapia, quimioterapia, cirurgia, equipe multidisciplinar, exame de imagem, tudo que cerca câncer precisa ser concentrado num único só local. Não é quase que incabível, inadmissível hoje o paciente fazer um tratamento de quimioterapia em um lugar, radioterapia em outro,
operar em outro lugar, ter suporte multidisciplinar em outro. Tudo isso tem que acontecer em um só local e todas as informações desse paciente também concentradas em um só local. Inclusive suporte de urgência. Esse paciente, se ele tiver em qualquer local, em qualquer cidade, e tiver qualquer intercorrência do tratamento que ele tiver sendo submetido, ele vai ser transferido para cá. Tem uma emergência aberta 24 horas para dar suporte aos pacientes da instituição. E aqui a gente entra no terceiro tripé, que é a qualidade de vida. Quando a gente fala em tratamento oncológico, há um tempo atrás, todo tratamento oncológico ele era aceito a qualquer custo. Tudo era a favor de ficar curado do câncer. Qualquer sequela era entendido como tudo bem, era câncer. Com o tempo, com a modernidade que o câncer veio alcançando, com a tecnologia que a oncologia acompanhou junto com toda a modernidade com que a medicina evoluiu, tratar câncer virou sinônimo de qualidade de vida. Curar câncer com qualidade de vida. E essa foto, eu coloquei ela aqui, que foi uma das primeiras imagens que eu guardo da minha época de residência do INCA. Quando eu cheguei na minha residência, e um dos meus primeiros os locais que eu fiquei como estágio foi na recuperação pós-anestésica. E na recuperação pós-anestésica tinha um paciente acabado de ser operado pela equipe da cabeça e pescoço, pela cirurgia da cabeça e pescoço. E era um paciente que tinha feito uma ressecção de um grande tumor de face e tinha perdido praticamente o rosto inteiro. Ele tinha feito uma reconstrução com o glúteo, com o enxerto do glúteo. E ali eu entendi o que era preconceito cirúrgico e comecei a entender o que era qualidade de vida oncológica. E quando eu vi aquilo, a primeira coisa que me veio em mente foi, cara, como assim ele vai viver com glúteo no rosto? Não seria melhor? Será que existe essa condição de viver assim? Será que não era melhor ele ter morrido? Né, assim, e aí, nessa mesma interrogação que eu fiz, a residente que estava acompanhando o caso falou assim: Leandro, olha as fotos do passado, olha o relato que ele tem do passado dele. E aí, quando eu fui olhar o relato e o passado que ele tinha, a primeira queixa que ele tinha principal era: eu durmo com o defunto. E aí depois você vai vendo as queixas todas relacionadas a um grande tumor ulcerado de face, com miíase, com dor refratária à morfina, tomando metadona, medicações analgésicas da mais potente e não dava jeito, com um fedor realmente assustador. E aquela cirurgia para ele tinha sido a solução para tudo que ele estava sofrendo. E eu, de alguma maneira, tinha meu preconceito cirúrgico baseando aquela cirurgia que tinha acabado de ter sido realizada em cima de uma pessoa perfeita, sem nada. Mas para aquele paciente que sofria daquela maneira, que sofria daquele jeito, aquela cirurgia que tinha acabado de ter sido realizada tinha sido fantástica. A gente tinha devolvido uma qualidade de vida para ele dentro de uma situação que tinha. Para aquele paciente, ele nasceu de novo. Então, essa mesma outra situação é outro preconceito cirúrgico. Existe uma cirurgia chamada de hemicorporectomia, que é literalmente você operar e tirar metade do corpo do paciente. E quando você olha para o seu preconceito cirúrgico logo de cara, você, como assim? Vai cortar metade do meu corpo, vai tirar metade do meu corpo? De cara você já se espanta com isso. Mas quando você vê a indicação correta de uma cirurgia dessa, com um caso em que os poucos casos realizados no Brasil e no mundo, por exemplo, um caso desse, em que o paciente ele já nasceu com uma sequela, ele nasceu e foi indicada a cirurgia após uma sequela de poliomielite, com várias úlceras
de repetição nas pernas. Em cima dessas úlceras foram tendo carcinomas epidermoides de repetição, extremamente dolorosas e fétidas, um paciente com nível socioeconômico muito baixo, com dificuldade de tratamento, e isso evoluindo com situações cada vez piores, que vira realmente uma bola de neve negativa em todos os sentidos. A indicação em cima do nosso preconceito cirúrgico vira um alívio para esse paciente. E com a evolução de toda a recuperação fisioterápica de um paciente desse, ele vira uma metade. Olha a foto aqui da minha direita. Ele vira uma metade. Mas olha o alívio de ter perdido uma parte do corpo dele, que era um peso morto que ele carregava. E a evolução da tecnologia que a gente consegue devolver a qualidade de vida, consegue devolver esse paciente para o dia a dia de uma maneira extremamente digna para ele. E quando a gente volta de uma maneira menos agressiva e um pouco mais no nosso dia a dia, cirurgias mais clássicas, igual a mastectomia, há não muito tempo atrás, as mastectomias radicais, com envolvimento de peitoral, costela, eram corriqueiras. Qualquer cirurgia para retirada de câncer de mama era mastectomia. Hoje em dia, com o avanço da quimioterapia, o avanço das técnicas cirúrgicas, as cirurgias preservadoras de mama, elas evoluíram de uma maneira extremamente estética, a ponto de uma paciente hoje ficar curada do câncer de mama e se preservar esteticamente, em que você consegue curar o câncer e manter uma qualidade de vida para essa mulher, para essa paciente, conseguindo equilibrar cura oncológica, tratamento oncológico e qualidade de vida de uma maneira muito bacana. Aqui é um sistema que existe aqui no hospital chamado Qualips ou Qualips, em que a grande maioria dos nossos pacientes, principalmente mama e próstata, preenchem questionários aqui no hospital. Esses questionários, eles são preenchidos com pacientes antes e depois do tratamento. O paciente, quando chega com câncer de próstata, por exemplo, ele preenche um questionário sem a ajuda de nenhum psicólogo. Ele assiste, ele ajuda o paciente, mas ele não influencia nem com voz, nem com nada. Ele só guia esse paciente para que ele preencha um questionário direcionado para tudo que possa influenciar a qualidade de vida dele relacionado à próstata, com relação à potência sexual, com relação à potência mictória, tudo que possa de alguma maneira influenciar ele e sequelas da próstata. E depois de todo o tratamento do câncer, ele volta a preencher esse questionário. E isso é comparado para saber até que ponto a gente conseguiu tratar o câncer dele, mantendo a qualidade de vida dele. Até que ponto que a gente conseguiu equilibrar isso de uma maneira em que cura do câncer, qualidade de vida. E isso é um indicador para a instituição em que a gente consegue manter todos os nossos quesitos de qualidade em tratamento oncológico. E agora eu vou falar um pouquinho, puxar um pouquinho para o meu lado cirúrgico, puxar um pouquinho dentro disso tudo que eu falei, falar um pouquinho de sangue, falar um pouquinho de cirurgia. Quando a gente prega cirurgicamente por qualidade de vida, a gente, dentro da cirurgia, fala muito em avanço tecnológico. E a videolaparoscopia, são essas cirurgias minimamente invasivas junto com a robótica, ela potencializa muito isso que a gente acabou de falar, de conseguir tratar o câncer cirurgicamente, preservando essa qualidade de vida. Por exemplo, aqui eu vou rodar um vídeo pequeno em que o cirurgião está conseguindo operar uma parte de um câncer de reto, abordando o câncer de reto, em que ele consegue ver, ele vai encostar, ó, sou eu, mostrando um nervo branquinho, tá vendo? É um nervo
que ele desce em direção ao reto e ele ajuda, de alguma maneira, a controlar toda a parte simpática e parasimpática da bexiga e outros órgãos pélvicos. E a lesão desse nervo, ele contribui negativamente para algumas disfunções de órgãos pélvicos, coisa que numa cirurgia aberta, de barriga aberta, a gente tem muita dificuldade de enxergar esse nervo. Então, esses avanços tecnológicos, como a videolaparoscopia, eles potencializam o nosso tratamento com relação à sua qualidade. Então, a gente consegue enxergar melhor o que a gente está fazendo, preservar mais o que a gente consegue ver, e, ao mesmo tempo, a gente trata o câncer de maneira muito mais delicada, precisa, conseguindo manter uma qualidade de vida para o paciente e, ao mesmo tempo, um resultado oncológico muito mais satisfatório. Essa aqui, ó, à minha esquerda, a gente tem um tórax aberto, com acesso ao esôfago, como se fazia antigamente. À direita, um tubo gástrico feito para substituir o esôfago retirado com câncer. A gente pode ver aqui que à esquerda, para a gente conseguir ver o esôfago, são afastadores de ferro ou de aço cirúrgico que a gente precisava fraturar, quebrar 2, 3 costelas para conseguir enxergar o que a gente estava fazendo. Hoje em dia, para fazer a mesma cirurgia, a gente, com 3 furinhos onde estão esses X, com furos de 5 milímetros, a gente faz a mesma cirurgia com a qualidade oncológica igual ou até superior, mas conseguindo ver as estruturas de maneira muito mais ampla, ampliada e, ao mesmo tempo, com um conforto e com muito menos dor para o paciente, trazendo muito menos reação inflamatória, muito menos trauma para esse paciente. E com isso, acaba que o resultado final e um resultado oncológico, qualidade de vida para esse paciente, boa parte desses pacientes que foram operados com essa toracotomia há 10 anos atrás, reclamam de dor até hoje. Eles falam assim, doutor, quando bate o frio, o corte aqui começa a doer. Isso paciente que foi operado há 10 anos atrás, para vocês terem noção do quanto que essa cirurgia aberta, a toracotomia, o quanto que ela é agressiva. E hoje a gente consegue, com a cirurgia minimamente invasiva, ser oncologicamente mais preciso e, ao mesmo tempo, a gente consegue ser muito menos agressivo para o paciente. Aqui, ó, uma imagem de dentro do tórax, uma cirurgia um pouco mais antiga nossa, mas a gente consegue enxergar detalhes, a gente dissecando a veia ásicos, coisa que no tórax, onde que o campo até via aberta, a gente não conseguia enxergar nada disso. Em que, além de tudo, a própria arcada óssea, a gente tem dificuldade para poder enxergar bem. E isso, com o tempo, a exigência de tecnologia ela vai só se ampliando. Esse aqui é o modelo da sala que a gente usa aqui hoje para videolaparoscopia, que é uma sala inteligente, que ela tem um cérebro em que todas as cirurgias elas ficam armazenadas. Isso, além de tudo, ela começa a ser uma defesa jurídica para a gente, para o próprio cirurgião e para o paciente, em que o que antigamente a gente escrevia o que fazia, hoje a gente mostra. Todas as nossas cirurgias hoje vão para um cérebro, todas as nossas cirurgias são gravadas e ficam arquivadas. E em qualquer momento que a gente precise mostrar o que aconteceu na cirurgia, ela está na íntegra armazenada aqui para a defesa do cirurgião e para a defesa também do paciente. E essa sala inteligente, ela também tem o robô, que já é um avanço com relação à cirurgia minimamente invasiva. Ela consegue ser, hoje a laparoscopia ela já é o que se falava que a cirurgia aberta era convencional. Hoje a cirurgia laparoscópica já é tão corriqueira que a cirurgia laparoscópica já está se tornando convencional. E a cirurgia robótica, hoje, já está começando a ser a cirurgia minimamente invasiva. E a sala inteligente que a gente considera hoje como completa é a cirurgia laparoscópica com acesso robótico.
quando a gente fala em tecnologia robótica, avanço cirúrgico, esse aqui é um vídeo americano em que o faxineiro ele entra numa sala robótica para fazer limpeza. E para quem não conhece, esse é um robô da Vinci. E uma das maiores vantagens do braço robótico, essa aí é uma pinça robótica. Ele consegue ter uma flexibilidade nas pontas da pinça que supera a laparoscopia. A pinça da laparoscopia, ela é reta na ponta. Ela só tem um movimento de abrir e fechar. E a pinça robótica, que é essa ponta da pinça, ela consegue fazer movimentos muito mais amplos. E ela consegue também fazer movimentos rotacionais. E o camarada começa a desafiar o robô a fazer todos os movimentos que os humanos fazem. E aí chega um certo ponto que nenhum humano consegue superar o movimento que o robô faz. Ele desiste e perde para o robô. O robô supera até o movimento que o humano faz. De tão complexo que é o movimento rotacional do robô. Mas a gente não pode esquecer que não é o robô. Por trás dele tem um manuseio sempre de um bom cirurgião. E aqui, para quem não conhece um robô, à esquerda fica um cirurgião operando o robô e ele entra grande por trás do paciente, acoplando o paciente. Essa aqui é um robô operando um esôfago com toda a delicadeza e firmeza dele. Você vê que ele tem uma imagem muito mais fixa do que a laparoscopia. Tá? São movimentos muito mais precisos do que da laparoscopia. E muito mais amplos com relação à rotação e muito mais opção com relação à movimentação dentro de espaços pequenos. E além de tudo, ele tem uma precisão, principalmente com relação a tremor. Ele consegue descascar uma uva, por exemplo, ó, filtrando todo e qualquer tremor que o cirurgião possa ter. Tá? Olha a precisão e delicadeza de descascar uma uva. Sem um tremor sequer. Olha, olha o quanto de benefício que uma delicadeza dessa, que uma tecnologia dessa pode trazer para a gente. E cada vez mais vai ficando mais fácil. Cada vez ele vai ficando menor, você vê que essa tecnologia já saindo do robô do teto. Essa outra tecnologia em que a gente consegue detectar a disseminação do câncer por uma tinta fluorescente. A gente consegue acompanhar por onde o câncer se dissemina dentro da barriga, apagando uma luz e usando uma tinta fluorescente. Aqui dentro de uma barriga com uma tinta procurando a tinta fluorescente, procurando disseminação linfonodal do colo do útero. Essa em que o robô vai entrar por um único portal no umbigo e dentro desse único portal
vai abrir e se tornar mais de um, e poder operar com uma boa ergonomia, perdão. Esse aqui é um vídeo que a gente estava dissecando um esôfago perto do coração para a gente ver que acidentes acontecem. E quando a gente abriu o pericárdio, acabou que a gente estimulou o coração e a gente fez uma fibrilação atrial ao vivo. Incidentes acontecem. Aí, o paciente começou a fibrilar. Agora, esse vídeo aqui, eu coloquei uma dissecção pélvica robótica, em que a gente estava dissecando próximo a uma artéria ilíaca externa, e o braço do robô acabou queimando a artéria ilíaca externa. No primeiro momento a gente conteve, traz rapidão o carregador para mim aqui do computador, tá dentro da minha pasta, mas tem que ser rapidão. No segundo momento, o colega tentou fechar esse sangramento na artéria. Talvez ele tenha pensado em converter, mas ele teve a tranquilidade de tentar parar o sangramento, aspirar, pensando o que está fazendo, artéria ilíaca externa na mão. Tentou abrir de novo para ver onde estava o buraco. Viu que não era uma boa ideia. E depois, devagarzinho, ele foi e conseguiu, com muita tranquilidade, dar o ponto. Por que que eu fiz questão de colocar esse vídeo e fechar com ele? Porque, de alguma maneira, eu queria agradecer e fechar essa apresentação falando que, independente da tecnologia, do avanço da tecnologia, é nisso que vocês que estão começando agora precisam se basear, o talento médico, o talento do cirurgião, ele vai ser sempre indispensável. Trabalhem muito bem o talento de vocês, a técnica de vocês, porque independente da tecnologia que virar daqui para frente, isso vai ser sempre insubstituível. Combinado? Muito obrigado. Desculpem, é a primeira vez que eu apresento assim, sem nada. Fiquei um pouco confuso, num final do dia bem tumultuado para mim. Mas, de qualquer maneira, espero que vocês tenham sugado algo de produtivo dessa conversa. Tá joia? Muito obrigado a todos e agradeço novamente o convite.